O resto é desnecessário. Gênesis 4. Eu disse logo antes do lanche que o tema hoje era a morte que nos habita e que mata os outros à nossa volta. Esse tema, a morte que nos habita, é muito amplo. E há tanta coisa para se dizer sobre a morte que nos habita que demandaria muito tempo para falar sobre isso. Então eu resolvi restringir esse tema para isso que vamos falar, tentando ser o mais específico possível. A morte que nos habita e que mata os outros à nossa volta. A morte que nos habita, dependendo de que morte nos habite, e pode ter certeza, a morte te habita. A morte me habita. Mas dependendo do tipo de morte que te habite, ela vai te matar mesmo. Ela faz um mal enorme. Ela destrói a tua vida. Mas quando a morte que me habita faz mal só a mim, já é muito ruim. Mas quando a morte que me habita mata os que estão à minha volta, aí a situação se torna muito mais perigosa, muito mais grave. Mas vamos tentar tornar esse tema o mais claro e didático que eu consiga. E o meu objetivo, e eu espero atingir esse objetivo, não é aprofundar esse tema, como eu disse, muito complexo. De todos os pontos ele é complexo, seja do ponto de vista teológico, seja do ponto de vista filosófico, seja do ponto de vista psicológico. É um tema muito complexo. Então eu nem vou tentar enveredar por nenhum desses caminhos para não ficar gastando tempo com coisas desnecessárias para nós. Então eu quero ser o mais prático que seja possível, e o meu objetivo é que ao final eu e você consigamos pelo menos sair daqui com a disposição de pesquisar, e a palavra é essa mesmo, pesquisar o nosso coração, a nossa mente, para descobrir que tipo de morte está nos matando e tratá-la, para se livrar dela. E que a gente avalie se a morte que nos habita está matando outros à nossa volta. Porque se tiver, precisa parar urgentemente de ser um assassino ou assassino. Porque é exatamente isso. Quando a morte que me habita mata outros, eu me tornei assassino. Mas vamos então ao primeiro assassinato. Gênesis capítulo 4, Caim mata Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito?
Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Noutra versão diz: o teu desejo será contra ti, mas a você cabe dominá-lo. O teu desejo será contra você, mas cabe a você dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Aliás, vale ler o que acontece em seguida. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, que somos pecadores, que morremos espiritualmente e que carregamos a morte. Livra-nos dela, livra-nos dos seus efeitos na nossa vida diária e livra-nos de matarmos os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Como eu disse já muitas outras vezes aqui, aconteceu um evento trágico na história humana. Esse evento trágico, o Gênesis chama de queda, a queda do homem. E todas as culturas antigas têm um relato a respeito deste momento, em que a criatura se rebela contra o seu Criador. Cada cultura dando o nome de seu Deus, o Criador, os nomes das criaturas, conforme a tradição oral que foi passada para aquele povo antigo. O fato é que todas elas concordam que houve um evento trágico, um rompimento, que abalou completamente as relações humanas, tanto do homem consigo mesmo, quanto do homem com o ser humano, com os outros seres humanos, e também do ser humano com o Criador, a divindade criadora, que nós entendemos como o Deus Criador, que a Bíblia em Gênesis vai chamar de Elohim, e que depois se apresenta como o Eu Sou. Quando isso acontece, o que o relato diz é que a morte entrou no mundo. Mas a morte que entrou no mundo não é a morte física, porque a morte física é apenas uma das manifestações do resultado deste evento cósmico e de rompimento trágico, de quebra de acordos, quebra de relações do ser humano consigo mesmo, com o outro, com a criação e também com o seu Criador. A morte não é morte física. A morte é uma morte do ser. É a morte do seu próprio ser. É a morte entrando na gente de tal forma que a cada dia nós vivemos a morte. O apóstolo Paulo diz que pela desobediência entrou o pecado, e pelo pecado a morte, de tal forma que nós todos morremos. A morte nos habita, a morte nos acompanha,
A morte é essa natureza humana que carrega morte. Em outro lugar, em Romanos 8, o apóstolo Paulo vai falar que o pendor da natureza humana é para a morte, enquanto que o pendor do espírito é para a vida. Mas tudo aquilo que tem a ver com a natureza humana carrega morte. E essa morte se manifesta com tudo aquilo que carrega o mal, tudo aquilo que destrói a alma. Lembra do mandamento: não matarás? Como que Jesus o interpreta? Jesus diz que qualquer coisa que diminua o ser humano já é assassinato. Você não precisa tirar a vida de alguém para cometer o pecado do mandamento não matarás. Porque na verdade, basta que você faça um mal a alguém, ou pior, deseje o mal a alguém, nem precisa praticá-lo, disse Jesus. Se eu desejar o mal a alguém, eu matei essa pessoa diante de Deus. Presta atenção. Quando eu mato alguém, o sangue dessa pessoa clama a Deus. Eu e você carregamos sangue nas mãos. Ainda que não carreguemos sangue físico, o elemento sangue, mas nós carregamos nas mãos o sangue espiritual de todos aqueles que nós matamos. Isso é muito pesado. Carregar nas costas o sangue dos outros. A morte que nos habita pode matar os outros também. Que morte que nos habita? Que morte é esta que nos habita? Se você olhar para Gálatas 5, que nós estamos estudando, lá em Gálatas 5, você vai ver que morte é essa que pode nos habitar. Qual é a morte? É essa morte aqui. As obras da carne que matam, elas se manifestam: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a esta. Mas só que essa lista, ela não é fechada, não é uma lista que acaba ali, porque Paulo fala coisas semelhantes a esta. Mas olha Colossenses 3: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Esta é a morte que nos habita. Qual dessas mortes habita você? Sabe,
Nós todos carregamos essa morte em nós, porque nenhum de nós é perfeito. O apóstolo Paulo chega a dizer, o próprio apóstolo Paulo: miserável homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, e o que eu quero, eu não faço, porque há uma lei dentro de mim guerreando para me controlar, de tal forma que o pecado que eu não quero cometer, eu cometo, e o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Miserável homem que sou, o corpo desta morte, esta morte te habita e me habita. Contudo, a morte que te habita não é a mesma morte que me habita, no que diz respeito à especificidade dela, a característica dela que nos afronta, que nos esbofeteia. Para um é a morte da mentira, para outro é a morte da inveja, para outro é a morte do egoísmo, é a morte da ira, é a morte da facção, da dissensão, da discórdia. Para outro é a ira da imoralidade, é a morte da imoralidade sexual. Ou seja, não importa qual é o tipo de morte, a morte espiritual, que é a natureza carnal agindo em nós de tal forma que nós não tenhamos forças para vencer essa morte, e que vai nos matando, esse tipo de coisa que nós somos chamados a matar. Como Deus falou para Caim: o teu desejo será contra ti. Ora, o que nós lemos em Gálatas 5 sobre os desejos da carne? Os desejos da carne lutam para te controlar, mas a ti cabe dominar. A quem cabe dominar? A mim. E isso nos coloca numa situação em que eu e você não temos que esperar que alguém domine por nós. E não devemos também jogar a responsabilidade para outros, porque nós somos mestres em fazer isso. Aliás, logo na queda foi isso que aconteceu. Adão jogou a culpa na Eva, a Eva jogou a culpa na serpente, e assim cada um vai terceirizando a responsabilidade pelos seus atos maus, pelos seus atos perversos, pelos seus atos que carregam morte. Só que na verdade, ainda que haja outras pessoas envolvidas nas responsabilidades pela maneira como nós agimos, a responsabilidade da nossa ação é totalmente nossa. Não adianta nós falarmos: eu faço isso por causa da minha esposa, que age assim ou assado, ou por causa do meu marido, ou por causa do meu filho, ou do meu pai, ou por causa do meu patrão, ou por causa da circunstância na qual eu estou vivendo. Então isso me levou, ainda que isso explique, não acaba com a sua responsabilidade. A ti cabe dominá-lo. E aqui está a questão: como é que nós vamos dominar? Só que antes de falar sobre dominar, aliás, podemos começar a falar sobre isso. Às vezes, como é que você vai dominar algo que você nem sequer sabe que tem? Sim. Quem sabe haja uma morte que te habita e que você nem sabe que ela está aí. Sorrateiramente, sempre à espreita, como disse o escritor aos Hebreus, o pecado que tenazmente, como uma tenaz, uma cola,
apegada a você, sorrateiramente grudada em você, o pecado que tenazmente nos assedia. Talvez haja em seu coração uma morte que você nem sabe. Talvez você não saiba, pela simples razão que talvez a natureza da morte que te habita seja tão somente fruto da natureza humana, que é pecadora, que vem lá dos nossos pais, Adão e Eva. Nós nascemos pecadores. Essa natureza pecadora, já nós carregamos conosco, e ela pode ser a responsável para que alguma qualidade, característica dessa morte, de forma específica, nos atinja, de certa maneira, diferente da que atingiria outra pessoa. E você talvez não tenha se dado conta, porque carrega esse comportamento perverso, pecaminoso, maldoso, e que já faz parte da sua existência desde antes, e que foi só desenvolvendo e você se acostumou a ele. Ou talvez a morte que te habita tenha nascido com seus pais. Sim. A educação que você recebeu, os maltratos, o desprezo da sua mãe, o desprezo do seu pai. Talvez a morte que te habita seja fruto das suas experiências na infância, que você nem sequer se lembra, mas elas ficaram registradas aqui, no seu subconsciente, e vem à tona, e você nem percebe que está sendo dominado, controlado por essa morte que te mata toda vez que ela aparece. E quantas vezes ela já apareceu na sua vida? Na minha, muitas. Aquele comportamento, aquele erro que você nem queria cometer, de repente você se vê enredado de forma natural, como algo que faz parte de você e que você tenta, mas basta um gatilho qualquer, um gatilho específico, uma situação, uma palavra, um evento, para que aquela morte que te habita venha à tona, e que você, sem controlá-la, deixa que essa morte se manifeste, ainda que essa morte se manifeste matando todo mundo à sua volta, sua esposa, seus filhos e todo mundo, e assim você perpetua a morte na vida de tantas outras pessoas. Sabe, você e eu carregamos mortes que os nossos pais implantaram em nosso coração. Ok, isso é o que eu encontrei. Isso, ela concordou. A Siri. Ok. É isso mesmo. Nós implantamos morte na vida dos nossos filhos, e algumas mortes que nós colocamos na vida deles vão acompanhá-los até o túmulo. Eles vão agir de forma sem saber como estão agindo, sem saber por que estão agindo daquele jeito, mas é porque o pai deles os matou, e o sangue deles clama a Deus todo dia. Isso é tão grave, que nenhum de nós deveria dormir com um barulho desse na cabeça, sem a decisão de resolvê-lo. Às vezes nem pedido de perdão resolve, mas é o mínimo. É o mínimo. Perdão. Pedir perdão.
Então, talvez você precise fazer uma avaliação da sua mente, do seu coração, para saber esse seu comportamento. Ele vem de onde? Porque ele vem de algum lugar. Mas talvez você não perceba algum comportamento. Como que você poderia descobrir? Perceba os resultados à sua volta. Será que dá para eu e você pararmos e começarmos a olhar os resultados do nosso comportamento? Será que, observando os resultados daquilo que a gente faz, das nossas reações, das nossas palavras, das nossas atitudes, os resultados dela na nossa própria vida, trazendo problemas para a nossa vida, perdas para a nossa vida, angústias para a nossa própria vida, será que isso não deveria acender uma luz para dizer, opa, peraí, tem alguma coisa errada que eu preciso descobrir, alguma coisa está errada? Por quê? Tantas coisas erradas acontecendo, tantos problemas atingindo, tantas angústias, tantas dificuldades, tantos erros, tantas consequências horríveis na minha vida pessoal. Algo deve estar errado. Pelo amor de Deus, que eu procure onde está o erro, que eu vasculhe a minha vida. Como disse o apóstolo Paulo, examine-se a si mesmo. É esse o caso. Paulo fala, examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. Nós precisamos fazer isso porque a nós cabe dominá-lo. Ora, meu Deus do céu, se cabe a mim dominá-lo, então que eu dedique tempo para examinar, pelo menos que eu faça isso a partir dos resultados que eu colho na minha vida. Porque esses resultados ruins devem apontar alguma morte à espreita me matando. Então, gaste tempo e examine, prove a sua própria vida, avalie profundamente, não tenha dó de se examinar, não tenha medo de se examinar, não tenha medo de avaliar. Encare-se no espelho com coragem e diga para você mesmo as verdades que você tem que dizer para você. Será que você teria coragem hoje de chegar no espelho e olhar para você mesmo e dizer, seu canalha? É isso que você é, seu canalha. Diga para você, seu mentiroso, seu desonesto, seu medroso, seu falso, seu hipócrita, seu invejoso, seu maldoso, seu perverso. Diga para você. Tenha coragem de fazer isso. Parece duro, né? É duro mesmo. Mas sabe, é muito mais duro ter que viver fazendo e praticando essas coisas e se matando. E matando os outros. Será que daria então para a gente levantar uma antena ao observarmos o resultado das nossas ações na vida dos outros? Dá para a gente parar e observar os resultados na vida dos nossos filhos, das nossas ações intempestivas, iradas, bravas, arrogantes, presunçosas? Será que dá para a gente começar a observar o resultado na vida do outro, com as mentiras, com as fofocas, com as invejas, com os orgulhos, com as presunções? Será que dá para a gente parar e começar a observar o mal que a gente está fazendo para outros, ao observar a tristeza no rosto do outro, por causa da gente? O prejuízo que a gente deu para o outro com a nossa desonestidade? Será que dá para a gente parar e observar o resultado? E perceber que é preciso parar. O pecado está à porta, disse Deus para Caim.
O mal está batendo na tua porta. O teu desejo será contra você, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, que a gente tenha coragem. Tá, mas eu quero te dar mais uma sugestão, além de fazer isso, de se olhar no espelho e começar a avaliar as circunstâncias e tentar descobrir onde estão os erros. Mais uma dica. Para essa vai ter que ter mais coragem. Perguntar. Quais são as pessoas que te conhecem? Que tal perguntar para elas quem é você? Peça para elas listarem os erros que elas identificam em você. Mas tem que ter uma coisa: você não pode responder. A pessoa tem que saber que tudo o que ela disser não terá resposta, não terá justificativas ou justificações, explicações. Não. É só ouvir. Eu fiz isso. Primeiro, eu me olhei no espelho. Listei toda a morte que eu mesmo identificava em mim. Por linha. A lista ficou bem grande. Depois, eu mandei cartas. Carta mesmo, pelo correio. Para uns 20 amigos, mais ou menos. Nessa carta eu disse aos meus amigos íntimos: se você é meu amigo e me conhece, eu gostaria que você me dissesse com toda honestidade, transparência de um amigo que quer o bem ao outro e sem medo nenhum, porque você tem o meu compromisso de que quando essa carta retornar a mim, eu vou simplesmente anotar tudo que você escreveu. Nunca vou falar com você sobre essa lista. Nunca vou jogar nada na tua cara. Nunca vou dar qualquer explicação. Eu só quero me conhecer melhor a partir dos olhos dos meus amigos. Uns 80% responderam a carta. A minha lista ficou muito grande. Eu anotei tudo com um quadradinho ao lado de cada coisa. Para quê? A ti cumpre dominá-lo. Eu ia ticando. Esse está dominado. 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 E isso já fazem muitos anos. Eu ainda estou ticando aquela lista. Porque, como disse o apóstolo Paulo, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Aqui nessa terra nós não vamos alcançar a perfeição. Contudo, nós não precisamos viver sendo esbofeteados por essa morte todo dia. Não precisamos. Você não precisa ser dominado por tantos pecados. Você não precisa ser dominado por tanta maldade. Você não precisa sair matando todo mundo à sua volta no seu relacionamento. Você não precisa ser escravo do pecado para sempre. Quer dizer que você nunca mais vai pecar? Não, isso não existe. Sim, nós vamos pecar, mas o pecado não terá domínio sobre nós. Ele vai aparecer aqui e acolá, mas não assim o tempo inteiro. E os efeitos dele não serão tão devastadores a partir do momento que você passa a controlá-los. Então, eu te dei aqui algumas orientações para que você comece a descobrir a morte que te habita.
Eu espero que você use. Mas agora é preciso tratar. Como tratar? Olha, talvez você vai precisar de um psiquiatra para tratar alguns deles. Sim, por favor, não tenha medo de procurar um psiquiatra. Qual é o problema? É um profissional. É um profissional que Deus deu o privilégio de se preparar para nos ajudar a lidar com a nossa psique confusa, complexa. Então, por favor, se você vê que você tem um comportamento recorrente e que seja um comportamento extremamente grave e que está fazendo muito mal a você mesmo e a outras pessoas, não existe em procurar o tratamento de um profissional, um psicólogo, e ele pode te encaminhar talvez para um psiquiatra. E está tudo bem. Faça isso para o seu próprio bem e para o bem das outras pessoas à sua volta. Porque se você não fizer isso, talvez você não consiga. E se você fizer, você pode encontrar um profissional que te ajude. Como tratar? Procure ajuda de alguém próximo de você que você ame. Eu tinha uma das minhas mortes que eu carregava. Ela já está quase que morta. De vez em quando ela dá carinha, muito raramente, mas ela dá carinha. Quem me ajudou? Minha esposa. Porque eu dizia a ela assim: olha, quando você perceber que eu estiver fazendo tal coisa, me dá um toque. Porque é isso que faz eu errar ali na frente. Então, quando você perceber isso, me diga. Vamos combinar o que é que você vai me falar para que eu entenda? E nós combinamos. E sempre que a morte dava as caras, a Aline fazia o nosso sinal. E o nosso sinal me alertava: opa, você está entrando numa seara que vai lhe dar problema. Você vai agir mal. Você vai machucar pessoas. Você vai matar pessoas. É melhor parar. E quando você vai treinando, isso vai morrendo. Procure ajuda de alguém em que você realmente possa confiar e que vai realmente te ajudar. Mas há uma outra coisa para a gente concluir. Agora eu acho que eu concluo, meu amor. Colossenses 3, onde ele diz: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer. E o que ele fala? Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas que são da terra, pois vocês morreram. Morreram para o mundo, morreram para a carne, morreram para a morte que mata a vida, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Pensem nas coisas do alto, pensem em Deus, pensem em Cristo, pensem no Evangelho, exponham a vida de vocês ao Evangelho. Não há nada que tenha maior poder para matar a morte dentro de nós do que expor a morte a Cristo, expor a morte ao Evangelho, para que o Evangelho, moldando a nossa mente, pensem nas coisas de Cristo, meditem nas coisas de Cristo, na maneira de Cristo ser, no ensino de Cristo, na vida de Cristo, no exemplo de Cristo, no modelo de Cristo. Pensem nessas coisas, alimentem a mente de vocês com essas coisas, procurem viver essas coisas,
Procurem viver com bondade, com compaixão, com amor, com domínio próprio, com fidelidade, com verdade, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Não julgue a ninguém, não deseje mal a ninguém, abençoe os que te amaldiçoam, só abençoe, só abençoe, só abençoe. Que a minha presença, que a sua presença seja manifestação de vida e não de morte. Que a nossa palavra seja de vida, que o nosso comportamento seja de vida, que o nosso olhar seja de vida, que a nossa fisionomia seja de vida, que as nossas palavras sejam palavras de vida, que a nossa palavra seja sempre aquilo que de fato é, que seja temperada com sobriedade, com bom senso, com sabedoria. Tudo isso nós podemos pensar, tudo isso nós podemos alimentar na mente, e se nós alimentarmos isso na mente, isso vai matando a morte em nosso coração. E se nós expusermos isso a Cristo em oração: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ele vai te perguntar: o que é que você quer que eu te faça? Sabe por quê? Parece um absurdo Jesus perguntar uma idiotice dessa. Porque chega um cego para Jesus e fala: Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? E o cego responde: você não está vendo não? Que eu não vejo? Precisa perguntar? Então você chega diante de Jesus e diga: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ouça-o perguntar: sim, Adailton, o que é que você quer que eu te faça? E aí você fala: eu tenho uma lista aqui. A lista é grande, dá para você ouvir até o final? Então vamos lá, Jesus, a lista começa aqui, ó. É isso que eu quero que o Senhor faça. Eu quero que o Senhor me livre dessa morte, e mais dessa, e dessa, e dessa, e dessa, e dessa. A sua lista vai começar a diminuir, 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 diminuir e diminuir. E você vai continuar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele vai continuar perguntando: o que é que você quer que eu te faça? E aí você diz: eu quero que o Senhor tire a minha inveja, eu quero que o Senhor tire a minha arrogância, eu quero que o Senhor mate a minha presunção, a minha idolatria, a minha imoralidade sexual, a minha mentira, o meu julgamento sobre a vida dos outros. Eu quero que o Senhor tire qualquer morte que me mate. Fale para Ele. Ele tira. Ele vai tirando. Vai tirando, vai tirando, vai tirando. E aí, o seu clamor por misericórdia vai ganhando outros contornos, porque você vai começar a falar. Ele vai te perguntar: o que é que você quer que eu te faça? E você vai dizer: me encha de mais amor, me encha de mais fé, de mais esperança, porque o pecado já não tem domínio sobre você. Você já está vencendo as mortes que te habitam. Elas não te controlam mais. Agora você está preparado para ser cheio de tudo que é vida. E a vida vai ocupando cada espaço na tua vida. E o seu olhar, a sua presença, a sua palavra passa a ser vida para tantas outras vidas. Vou encerrar lendo esse texto aqui. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam, preste atenção, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não permitam que os pecados, a morte, controle a sua vida de tal forma que você obedeça
aos desejos dele. É isso, meu irmão. Você percebe a urgência dessa mensagem? Você percebe a urgência de eu e você fazermos isso? E eu vou só introduzir algo que está na minha mente agora para a gente falar, quem sabe, no domingo que vem. Quando a morte de outro te mata, você não precisa ser morto pela morte daqueles com quem você convive. Como fazer para que a morte do outro não te mate? Porque talvez você esteja sendo sugado na sua energia pela morte que habita outra pessoa. Talvez você esteja sendo escravizado por outra pessoa. Mas você não precisa romper com ninguém. Você só não precisa se deixar escravizar. Você só não precisa se deixar sequestrar espiritualmente, emocionalmente por outra pessoa. Porque se você fizer isso, deixar isso acontecer, a sua vida vai sendo sugada dia a dia, drenada, e você vai ser levado a praticar mortes que você nem sonharia em praticar. Eu pedi ao Glaucio que nós cantássemos aquele canto.